Mas hoje, pessoal, eu queria sair um pouco dessa noção de ciclo de estudos, ciclo de estudos, ciclo de estudos e conversar algo que é um dos grandes objetos que a gente tem quando a gente fala em relação à preparação para concursos e principalmente a vida do concurseiro, que muita gente diz que é um grande inimigo, mas eu acredito que na realidade seja um grande amigo, que é a frustração. É a frustração. A verdade, pessoal, sejamos bem sinceros entre nós, é que da maioria das provas que você vai prestar, você efetivamente vai sentir muito mais frustração de não ter passado se você não mudar o seu gatilho. Qual que é o grande segredo para que você substitua essa sensação de frustração? Vou te dar um exemplo de um aluno, sem citar nomes, tá? Que na primeira prova que ele fez comigo, enquanto a gente trabalhava junto, em 2016, tá certo? Numa determinada prova, ele teve 30% de aproveitamento, tá certo? Em 2016 ele teve 30% de aproveitamento na sua primeira prova. No mesmo ano, ele teve um segundo momento, em 2016 também, onde ele fez 35% da prova. Você percebia que aqui, em média, a nota de corte ficou em torno de 60%, 70%, ele estava bem distante da nota de corte. Ele teve mais uma terceira experiência em 2016, quando ele teve uma nota bem melhor e conseguiu alcançar metade da prova, fazer a metade da pontuação da prova. Isso já era algo bem importante. No ano de 2017, vou trocar a cor aqui, ele teve só dois momentos. O ano de 2017, ele teve só dois momentos. Então ele teve 2017 a prova 1 e 2017 a prova 2. O que aconteceu na prova 1? Ele manteve a evolução, chegou em média a 58%, claro que eu estou aqui arredondando os pontos. E em 2017 ele começou a bater e ficar muito bem colocado. Eu lembro desse 62%, que foi uma das notas às quais ele teve um dos melhores aproveitamentos. E aí, pessoal, 62%, ele estava próximo de ter uma boa nota para entrar na nota de corte. Ele entrou no ano de 2018 e aí esse sim era o ano dele. Aqui ele também fez uma primeira prova no ano de 2018 e adivinha o que aconteceu? 40%. Eu lembro desse cara me ligando aqui, eu lembro que dos 40% dele, ele zerou o português. E quem é concurseiro de carreira sabe que existem algumas matérias que depois de um certo tempo, você já tem uma certa expectativa de resultado e português passa a ser uma delas. Não é que você vai gabaritar português, mas você não espera zerar português. E aí o que tomou conta desse indivíduo aqui? Frustração. Eu vou usar esse exemplo para te dar dois pontos importantes na sua preparação. O primeiro deles é que, em que pese ele tivesse um aproveitamento muito pequeno no ano de 2016, o que eu tentava passar para ele era a tranquilidade de que ele estava em evolução. E enquanto você estivesse evoluindo, tenha certeza disso. E tem uma frase que eu gosto muito, que não importa a velocidade, sim a direção. Se você está na direção da evolução, não importa o quanto você vai demorar. Deixa eu te contar um segredo. Se seu vizinho passou em 50 dias para uma prova importante, você às vezes pode demorar 30 ou quem sabe 2 anos. O tempo, ele passa de formas distintas. O tempo que você demora para absorver determinada matéria é diferente do tempo que você demora para absorver outra matéria. É muito engraçado isso, porque eu vejo que tem diversas pessoas que dizem: Marco, eu não consigo entender administração, enquanto, Marco, o direito civil para mim é algo tão fácil. É isso, cara, tranquilidade. Você com certeza vai ter disciplinas que você vai ter mais dificuldade e disciplinas que você vai ter menos dificuldade. Isso faz parte do show e essa é a grande graça de você conseguir se preparar por carreira, de você conseguir escolher qual é a carreira que você quer passar, qual é a carreira que você quer estudar, entendendo quais são os seus prós, quais são os seus pontos fortes, quais são as matérias que você mais gosta e principalmente quais são as matérias que você vai bem. Pois bem, em 2018, com essa sensação de evolução nítida nesse cronograma que eu desenhei, ele teve uma prova horrível, e fez 40%. Até que
Recentemente, na prova de um tal de tribunal, desculpa, não é tribunal regional não, de tribunal de justiça, certo? De Santa Catarina, em 2018, foi a sua segunda prova em 2018, ele obteve a aprovação. E ficou muito bem colocado, não vou saber precisar qual foi a data. Mas você vai me dizer, Marco, quer dizer que do intervalo de uma pedrada para outra, tá? Eu vou te dizer que aqui teve um intervalo de, em média, 3 meses. Foram uns 100 dias, 3 meses e um pouquinho. O cara saiu do 40% para a aprovação. Gente, olha a solidez da preparação desse cara. Olha a solidez, ele continua evoluindo. O que eu peço para você, quando você passar pela frustração, muita gente disse que foi atropelada pela CESP na prova da PF, eu quero que você olhe para o seu histórico e não que você acredite que a sua última batalha significa toda a sua vida. Se esse indivíduo tivesse acreditado que a última batalha significasse a vida dele, ele teria ficado completamente depressivo e acredito que dificilmente ele teria ido tão bem na prova do TJ. Agora, como ele olhou para trás e falou assim, cara, eu estou em plena evolução, e a aprovação dele veio com 78%, quase 80% da prova, o que significa dizer que ele seguiu a tendência dele. Ele seguiu a tendência dele, porque deu quase um ano daquele 62 para essa aprovação, deu um pouquinho mais, inclusive. Tá? Então, o que eu quero dizer para vocês é que vocês têm que focar na evolução. E essa evolução, ela não vem sempre. É degrau a degrau, mas em determinado momento você vai parar. Você vai chegar no que nós chamamos de platô. Vai ser mais difícil. É natural você ter um degrau desses e depois você demorar até evoluir. É natural, cara. Eu tô te falando que em um ano, às vezes aqui, ó, em 3, 4 meses, ele teve uma evolução interessantíssima. Ficou num platô gigante, depois em questão de um ano ele pulou para aprovação. Isso é o que eu quero que vocês compreendam. Esse desenho de preparação, você olhar para a sua preparação e entender que ela é contínua. Que não é a prova de ontem que você foi mal, que determina que você jamais poderá ser aprovado no concurso público. Não é a prova de ontem que você teve um mau desempenho, que muitas vezes, cara, sinceramente, você foi mal numa prova, faz parte do show. Se você fizer 10 provas, eu tenho plena certeza que mesmo que bem preparado esteja, 6 ou 7, você não vai ter aquele desempenho que você quer. O desempenho, o sucesso, a aprovação acontece na minoria das provas. Claro, estou excluindo aquelas pessoas que estão no nível de preparação muito alto e estão já batendo várias aprovações. Mas a verdade é que até você alcançar esse nível, você vai bater muito a cabeça na parede. Você vai bater muito a cabeça na parede. E de maneira geral, tá certo? Então, eu vejo 2 elementos que são interessantes de a gente estudar. Eu vou usar um exemplo bem regional aqui de Santa Catarina, tá? Primeiro exemplo deles, que é a Polícia Militar, concurso que vai abrir logo depois das eleições, tá? Outubro, aí metade de outubro. Muita gente fala assim, Marco, quando será que saiu de tal? Quando será que saiu de tal? Gente, usa isso aqui para fazer seus simulados. E o que tu acha de chegar com o edital lançado, todas as matérias já absorvidas e, mais do que edital lançado, as matérias absorvidas, você só revisar a matéria? E aí sim você chegar na prova com capacidade de competir. A verdade é que depois que o edital saiu, todo mundo tem o mesmo tempo, todo mundo sabe quais são as matérias que vão cair, todo mundo está preparado para que a prova venha de determinada forma. Então, no fundo, está todo mundo bem alinhado. Agora, quando eu me preparei antes do edital, é exatamente isso que eu faço antes do edital acontecer, que vai dar diferença na hora da prova. Passa no concurso, pessoal, as pessoas que têm a noção do que vai aparecer na sua prova e estudam aquilo que vai cair na prova. Marco, mas o que será que vai cair na prova? Permita-me me dar um exemplo. Permita-me lhe dar um exemplo, outro exemplo. Quem acompanhou aí nas redes sociais viu
que eu estava fazendo algumas revisões de véspera para a Polícia Federal, tá? E eu me deparei com a seguinte situação. Direito penal e logo depois vinha informática. Tá certo? Só para situar quem não estava ligado, direito penal vinha junto com processo penal, eles dividiam 5 questões na prova da Polícia Federal. Não lembro quantas que ficaram, mas eles dividiam 5 questões. Enquanto informática estava sozinho no bloco 2 da prova, com 36 questões. Num total de 120 questões. Perfeito? Então, no total de 120, tinha 36 de uma e 5 da outra. Aí acabou a aula de direito penal, começava a aula de informática, revisão de véspera, sabe como é que funciona? Aí o que aconteceu? Saiu o professor de direito penal da sala, um monte de gente em cima dele fazendo perguntas. E nisso começava a aula de informática lá dentro. Qual foi minha vontade? Empurrar todo mundo para dentro e dizer assim, filho, esquece direito penal. Tô dizendo que vão cair, direito penal vai cair 3 questões quando muito. E ainda vai dizer que dessa dúvida que vai cair a questão, a probabilidade é minúscula. Enquanto o cara tá lá dentro te passando 36 questões da sua prova de 120, cara. Poxa, contabilidade. Somava na prova mais 24 questões. Português, salvo engano, não quero estar errado, português somava na prova 20 questões. Vai lá, matemática básica aqui, 2, 5, 6, 7, 8, 80 questões em 3 matérias. Quer saber? Sinceramente, se tivesse destruído essas 3 matérias, direito administrativo você já estava estudando, direito constitucional você já estava estudando, você deu uma olhadinha lá na lei de imigração só para não perder uma questão ou outra, você podia ter esquecido o direito penal, processual penal. A verdade é essa, cara. A verdade é exatamente essa. RLM, claro, estatística, você dava mais uma olhadinha ali para não se perder. Mas a verdade é essa. A verdade é que se você focasse a sua preparação nessas questões, eu tinha mais da metade da prova, cara. Eu te falei em 3 matérias, de um rol de 10, salvo engano. Então, o cara foi aprovado, ele estudou menos. Quando eu falo assim, pô, a gente pode ter técnica, eu posto lá na internet, gente, técnica para aprovação, técnica para aprovação, técnica da aprovação. Eu falo muito sobre técnica da aprovação. E a galera fala assim, bunda na cadeira, é ficar sentado, bunda na cadeira. Eu não estou dizendo que você não tem que estudar. Eu estou dizendo que se você fizer essa leitura da prova, se você fizer essa leitura de situação, o que naturalmente vai acontecer? Você vai usar o mesmo tempo que seu concorrente tem, mas você vai usar esse tempo de forma melhor, de forma otimizada. Por quê? Eu estou abrindo um espectro menor de disciplinas, fazendo uma análise prévia digital. E é isso que o cara da PF, que foi aprovado, vai ter feito. Marco, tomei um ferro, não consegui, a prova veio muito difícil. Claro. Mas eu estou falando que você vai competir em 80 questões. Se o cara tivesse afiado nessas 80, a galera que vinha fazendo no simulado 100 e poucas questões, 100 e poucos pontos, fez 69, 70, 71, 73. Olha só o que eu estou falando, que se o cara viesse bem nessas provas aqui, nessa disciplina, ele conseguia fazer uma pontuação muito boa. Então, pessoal, o que eu quero trazer para vocês em relação à frustração, em relação muitas vezes você demorar a ser aprovado, em relação a uma prova te desmotivar fortemente, é que talvez o que falte para vocês, o que falte na sua cabeça, seja uma análise pormenorizada. Marco, estou estudando muito e não estou conseguindo ser aprovado. Às vezes falta essa sua análise. Você pode ter sido o aluno que quando acabou a aula de direito penal, foi lá questionar uma dúvida de penal e perdeu 10 minutos da aula de informática. 10 minutos da aula de informática podem ter sido 3 questões.
Então essa é a grande percepção que hoje é exigida do aluno. Marco, quer dizer então que eu não preciso estudar todas as disciplinas? Tem uma novidade para você. Quer dizer que sim, você não precisa estudar todas as disciplinas. Já falei sobre zerar o edital aqui várias vezes. Zerar o edital é um mito. Zerar o edital é um mito, você não precisa zerar o edital. Não é algo que seja fantástico zerar o edital. Zerar o edital é claro que é bacana, é importante você conseguir terminar o edital todo, mas eu te digo que num pós-edital, Marco, eu não consegui rever todo o edital. Tudo bem, não tem problema nenhum você não conseguir rever todo o edital. É algo comum, eu diria que é mais comum você não rever o edital do que você rever o edital. É mais comum você não conseguir dar conta do edital na revisão do que você dar conta do edital na revisão. Quando a gente senta com os aprovados, em cursinho, que a gente dá aula e o cara é aprovado, inclusive parabenizar várias meninas que foram aprovadas na UDESC, eu até vou comentar aqui, recebi várias mensagens, inclusive no meu Instagram, postei algumas das meninas que foram aprovadas, a mulherada dando show, né, como sempre, aí ó, tivemos a primeira colocada no curso de assistente administrativo da UDESC, a Natália, né? Natália Macedo foi aprovada, maravilha. A Rafaela ficou em quinto, a Rafaela dos Santos, e é isso, né? É isso, Natália Macedo e a Rafaela dos Santos, de 6 vagas, a gente botou 2 nas vagas imediatas, sendo a primeira colocada nossa também. Então qual que é a grande sacada, e algo que foi que inclusive eu falei para as meninas ali na parte da UDESC, né? É você saber selecionar aquilo que mais aparece para esse tipo de concurso. É você ter um target, né? É você ter um espectro de onde você aponta a sua mira e você ser mais assertivo e você ser mais eficiente quando você apontar essa sua mira ali, certo? Então, o que eu procuro sempre trazer para as pessoas é essa tranquilidade. Eu não estou, de novo, eu não estou dizendo que você não precisa estudar. Em nenhum momento eu falo que você tem que estudar menos ou você não tem que estudar. Eu estou falando para você que você tem que estudar de forma adequada, que você tem que saber o quanto estudar e principalmente quais são as disciplinas que você vai estudar, em quais momentos elas vão entrar na sua preparação. Não é você não estudar, mas é você saber quando sai um edital, e quando sair o edital da PM eu vou fazer essa análise, quando sair o edital do DEAB eu vou fazer essa análise, quando sair todos os editais eu faço sempre essa análise do que cai mais, do que cai menos. O que você tem que dar mais foco e o que você tem que dar menos. Outra coisa que eu falo muito quando a gente faz o ciclo de estudos, né? Não quero bater mais em ciclo de estudos aqui, porque o foco é a gente bater um papo aqui e não ficar falando sobre o ciclo de estudos. Mas às vezes você vê lá uma proporção que nem essa aqui, o cara estudando uma hora de penal, uma hora de processo penal, uma hora de penal, uma hora de informática, uma hora de contabilidade, uma hora de português. Sendo que, poxa, eu estou falando aqui de 2, 3 questões de cada e 36 de outra. Na pior das hipóteses, tem que estudar 10 vezes mais isso aqui. Se aqui tem 3 questões e aqui tem 30, você tem que estudar 10 vezes mais. Porque tem 10 vezes mais chance de cair. Chance não, né? Vai cair 10 vezes mais na sua prova. Então essa proporcionalidade, para quem está começando a estudar para concurso, é muito válido já ter esse tipo de análise. Tá? Muito comum quando você começa a estudar para concurso, as pessoas quererem te poupar de algumas informações. Não, quanto antes você tiver acesso a essas informações, melhor. Porque você não vai se frustrar com o que vai ocorrer, tá certo? Então assim, quanto antes você começar a se preparar e quanto antes você estiver entendendo essa proporção, melhor para você. Mais você vai conseguir se adaptar ao estudo, mais você vai conseguir se adaptar à sua preparação para esse nível. Beleza? Meu foco não era falar muito hoje não, 20 minutinhos aí, era efetivamente que eu queria apresentar para vocês um pouco desse modelo. Eu senti um pouco de falta de falar isso, porque muita gente fala que está estudando muito e não está tendo resultado. Quando a gente está estudando muito e não está tendo resultado, a gente tem que olhar para o nosso estudo com uma maneira crítica. E eu gosto sempre de aproveitar essa semana, depois de uma prova,
que claro, bate depressão, que claro, bate vontade de desistir, que claro, você às vezes fica meio inseguro em relação à sua carreira, mas eu costumo dizer uma coisa, se Deus botou um sonho no seu coração, não é de graça, você corra e pode ter certeza que você vai conquistar esse sonho, né? O poder está dentro de você para conquistar. Então eu gosto de usar essa semana logo depois da prova, e eu acredito que é assim que o concurseiro tem que se comportar, para fazer uma análise, para realmente passar a régua. Eu vejo muita gente fazendo a prova e esquecendo, fazendo a prova e esquecendo, fazendo a prova e esquecendo. Não, vamos olhar para o nosso erro, vamos olhar para o que a gente esqueceu, o poder do erro dentro do concurseiro, dentro da vida do concurseiro, tem que ser algo a ser batido muito forte mesmo, a ser efetivamente muito visado dentro de uma preparação para concurso. O erro tem que ser algo a ser avaliado, tá? A gente não pode ficar só pensando em quando a gente for aprovado. A gente tem que pensar em até ser aprovado o que a gente precisa fazer. Beleza, meu querido? Beleza, minha querida? Ótimo ter trocado essa ideia com você. Semana que vem tem mais, a gente vai voltar a fazer essas lives semanais. É que realmente a correria de prova, correção, viagem para revisão, tudo isso acabou ficando tudo meio junto. E aí a gente teve que dar uma respirada com as lives. Mas pode ter certeza que semana que vem a gente está de volta para bater esse papo na boa. Valeu, um grande abraço para o Marco Ferrari. Até mais. Tchau, tchau.